Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito o seguinte: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A Bíblia também vai dizer lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos perdoar. Perceba como esses dois versículos apresentam caminhos diferentes. Se nós confessarmos a Deus o nosso pecado, seremos perdoadas e purificadas, porque Deus tem o poder de nos perdoar e de nos purificar e de nos lavar através do sangue de Jesus vertido na cruz, porque esse foi o objetivo de Jesus ter morrido na cruz, para nos dar vida eterna, para nos perdoar dos pecados, para nos purificar e purificar a nossa alma. Porém, muitas vezes, você pode ter cometido um aborto, você pode ter cometido um erro gravíssimo, você pode ter cometido uma traição, um roubo ou coisas que não são talvez tão graves ao seu olhar, mas são pecados que te acusam, que te condenam, mentiras, coisas que você escondeu, enfim. E isso muitas vezes vai matando a sua alma. Você sabia que até mesmo uma parte da depressão, não todas as pessoas que vivem depressão, é por falta de perdão, tá, gente? Ou por falta de pecado não confessado. Não todas as pessoas, mas algumas pessoas estão deprimidas numa cama, se entupindo de medicamentos simplesmente porque elas não puderam falar sobre os seus pecados, não puderam confessar nem para Deus e nem para uma outra pessoa. Então eu acredito que o falar ele é extremamente terapêutico. Afinal, a própria palavra terapia ela tem como significado a cura pelo falar. Então eu convido você a falar primeiramente com Deus sobre os seus pecados, abrir e rasgar o coração. Gente, eu sei que é até estranho a gente chegar diante de Deus para falar sobre algo que a gente se sente tão desconcertada, a gente se sente tão pecadora, tão fraca, tão errante, né? Mas é isso que nós somos, na verdade, né? Porque Jesus diz: não vim para salvar aqueles que são saudáveis, eu vim para salvar os doentes, eu vim para salvar os pecadores. Então, se você acha que você não precisa do perdão de Deus, né, você está realmente equivocada, talvez, aí, da maneira como você se vê. Agora, por outro lado, nós também não temos que nos ver como uma pessoa culpada, como uma pessoa que pega um chicote e fica, sabe, se martirizando, porque eu sou pecadora, não. Sim, nós erramos, mas é a graça de Deus que nos purifica, como eu li aqui nesse versículo anterior. Agora, quando a gente fala sobre confessar os pecados, é necessário por causa da culpa que muitas vezes a gente carrega. Então, esse versículo que eu orientei vocês aqui, primeiramente, ele vai falar sobre isso, sobre escolher alguém para confessar o nosso pecado. Então, qual que é a diferença, Roberta? Para Deus a gente confessa o nosso pecado e Ele nos cura e nos purifica. Para as pessoas nós confessamos o nosso pecado e há a cura. Agora é claro, gente, que você não vai sair contando para todo mundo sobre o seu pecado, sobre o seu erro, porque infelizmente encontramos mesmo dentro da igreja muitas pessoas imaturas. Eu já ouvi muitas histórias de mulheres, inclusive, que procuraram ajuda comigo e elas estavam em depressão, elas estavam desanimadas e até mesmo paralisadas no seu ministério porque escolheram uma mulher para abrir o coração e essa pessoa fofocou, falou a história dela para outras pessoas, inventou mais coisa, acrescentou a história, enfim. Infelizmente, nós encontramos pessoas despreparadas até mesmo no meio ministerial para dar conta das demandas que as pessoas trazem. Mas ore e peça a Deus, peça para Ele te mostrar uma pessoa, uma mulher madura, uma mulher que você comece inclusive a observar os comportamentos dela. Vamos supor que lá na sua igreja você observe uma mulher e você fala, puxa, eu acho que essa mulher é madura, né? Uma mulher que está à frente de algum trabalho, de algum ministério, de alguma célula, ou você já trocou algumas palavras com ela em algum momento e você pensou, puxa, essa mulher já me aconselhou, ela é uma mulher que me parece tão madura. Eu vou começar a observar mais o comportamento dela e é essa sugestão que eu quero te deixar. Começa a observar, se ela, né, você frequenta a mesma igreja que ela, começa a observar como ela trata o marido, como ela trata os filhos, como ela trata as pessoas à volta dela, como ela lida com os próprios conflitos internos. E aí, se você vê que há muita maturidade nessas questões, ela já é uma pessoa para você pensar, puxa, eu acho que pode ser alguém ali
que eu posso confessar e abrir o meu coração? E vá orando a Deus e vá perguntando para o Senhor se ela é a pessoa adequada. E marque com ela um dia, um encontro, um café, um bate-papo. Fala, puxa vida, fulana, eu senti de abrir o meu coração para você. Eu vejo que você é uma mulher dedicada a Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher madura espiritualmente e emocionalmente. Vejo como você trata a sua família. Será que você pode me ouvir um dia? E aí marquem esse encontro e abre o seu coração e rasgue o seu coração e conte os pecados mais obscuros e conte aquilo que você precisa se libertar e libertar a sua alma. Por quê, gente? Porque muitas vezes nós adoecemos exatamente por essa falta de falar. E com certeza essa pessoa madura e enviada por Deus na sua vida, ela vai saber como te acolher, sem te julgar, sem te condenar. Ela vai orar junto com você, como esse versículo sugere que vocês possam orar juntos para que você seja curado. Eu sei que hoje em dia é muito difícil de encontrar pessoas assim. Por muitos anos na minha caminhada também eu não havia encontrado, mas um dia uma mulher parou para ouvir a minha dor, para ouvir os meus pecados, para ouvir as coisas que nem eu mesmo dava conta, nem eu mesma sabia que existia dentro de mim e como isso foi cura para o meu coração. A psicanálise vai dizer muito a respeito de nós entrarmos em contato com a nossa sombra, com o lado que é a sombra dentro de nós. E o que seria isso, gente? É entrar em contato com o pecado, aquilo que está dentro da gente que precisa ser visto, olhado, falado, né? Porque muitas vezes a gente fica escondendo por medo de Deus, por medo do julgamento de Deus e mais. O pecado ele gera afastamento de Deus, porque as pessoas elas são sugestionadas pelo diabo a pecar, muitas delas acabam caindo por conta da fraqueza humana e aí elas passam então a viver debaixo de condenação, porque o próprio diabo fica soprando no ouvido de que agora você não é digna de falar com Deus, você não é digna de entrar na presença de Deus, você está suja. Então, as pessoas acabam se afastando exatamente do caminho que vai trazer libertação, cura e leveza e recomeço para essa pessoa. Por isso, meu conselho para você então é: busque alguém que você possa confessar os seus pecados para você ser curada, mas sem antes você orar e pedir para Deus mostrar essa pessoa e também sem antes você já não ter falado com Deus, já ter aberto seu coração, já ter revelado seus pecados e pedido perdão e aceitado essa graça e esse amor que está disponível para você. Amém? Espero que tenha te edificado. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.